Olá, turma, bom dia! Bom, na nossa aula de hoje vamos falar sobre a reprodução dos animais. Na aula passada, a gente viu a reprodução sexuada, que é quando os seres vivos, para se reproduzirem, é necessário que haja duas espécies, no caso do gênero masculino e do gênero feminino, para que haja uma reprodução. Vimos também que existe a fecundação, quando as duas células, tanto masculina quanto feminina, se juntam, formando um ovo ou um óvulo, e isso, em alguns animais, a fecundação ocorre dentro da barriga da mãe ou por ovos, e esses ovos podem ser internos ou externos. Isso são classificados em ovíparos, vivíparos e ovivíparos. E hoje, na nossa aula, vamos falar um pouco sobre a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, o animal tem a capacidade de se dividir e dar origem a outros animais igual a si próprio. Não existem células sexuais e não existe fecundação. Apenas intervém de um único indivíduo. Os descendentes são geneticamente iguais aos progenitores. Então, ocorre em determinadas espécies, né? Elas se originam, né? Essas novas espécies, ou um novo membro com as mesmas características, a partir de uma parte do seu corpo. Isto é, a parte fragmentada se regenera, dando origem a um novo indivíduo. Aqui a gente tem um exemplo da estrela do mar. Olha só, a estrela do mar é tirada uma parte dela e essa parte vai sofrendo uma transformação. E essa transformação vai dando origem a uma nova estrela. Então, essa é a reprodução assexuada. E quais são as vantagens e desvantagens dessa reprodução? As vantagens é formação de clones, todos podem originar descendentes, existe uma rápida produção de descendentes com baixo desempenho de energia. E quais as desvantagens? Pouca visibilidade, os indivíduos estão muito bem adaptados a um tipo de meio, então não suportando alterações ambientais e não favorece a evolução das espécies. Como assim não favorece? As espécies elas não evoluem, elas não vão se transformando, elas vão continuar sendo do jeito que estão. Essas são as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada. Mas existem mais dois tipos de reprodução, né? Além da sexuada e assexuada, outras duas formas de reprodução do animal. Nós temos o hermafrodismo, que é a produção em que aqueles animais eles possuem tanto as células reprodutoras masculinas e femininas ao mesmo tempo, no caso as minhocas. As minhocas fazem esse processo de hermafrodismo. As minhocas possuem as duas células masculinas e femininas, então elas são capazes de se reproduzir individualmente. E temos a partenogênese, que é a reprodução dos animais de organismos coloniais. No caso, a gente tem a abelha e a formiga. Lá tem, no caso, a abelha, a colmeia, na formiga lá o formigueiro, e existe a rainha, que é a reprodutora. A característica dessa fecundação assexuada é que um óvulo se desenvolve sem ser fecundado por um espermatozoide, né? Não existe espermatozoide na reprodução das abelhas. Então, as fêmeas apresentam a habilidade de procriar sem que haja um parceiro, havendo a participação apenas do óvulo. E essa é a nossa aula de hoje, sobre a reprodução assexuada, tá bom? Vamos agora para os nossos debates e muito obrigada!